Rádio Cavili apresenta Programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma reunião pública que vem para trazer aconchego e mais luz a nossos dias. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Renova nossa fé com a força da razão. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio dos parceiros espirituais da Coluna Maria de Nazaré, eu, Poliana, em nome de toda a Cavili, agradeço por nos receber em seus lares. Agradeço também por se juntarem a nós nessa rede de luz em busca de conhecimento e crescimento espiritual. A Cavili é um núcleo de estudo e amparo que disponibiliza até o momento diversos cursos, como estudo sistematizado da doutrina espírita, teoria e prática da mediunidade, estudo do Evangelho e filosofia espírita. Oferecemos também vários programas na nossa web rádio, que são o Evangelho no Lar, a irradiação fraterna, o atendimento fraterno, o Conversando o Evangelho e a reunião pública. Nossos colaboradores, encarnados e desencarnados, se encontram em todos os recantos do universo. Usamos como ferramenta de trabalho a tecnologia. Estamos sempre com nossas portas abertas por meio do nosso site www.cavili.com.br, das nossas fanpages Evangelho no Lar, Conversando o Evangelho e da Cavili, e também pela nossa web rádio. Fiquem à vontade para acessar e entrar em contato conosco. A nossa reunião pública está dividida em abertura, oração inicial, a palestra propriamente dita com as reflexões acerca do tema, momento de irradiação e fluidificação e, por fim, a oração final e a finalização da reunião pública. Vamos nos colocar em postura de prece, fechando suavemente os nossos olhos, visualizando uma suave luz azul a nos envolver e nos sintonizando com a espiritualidade maior que nos ampara neste trabalho de recuperação moral. Vamos iniciando a nossa prece inicial de hoje. Prece no Templo Espírita. Senhor Jesus, abençoa por misericórdia o lar que nos deste ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, se nossa força para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, se nosso arrimo para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor do trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentido, para que não guardemos gelo no cérebro. Induze-nos a sentir pensando para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade que dilacere os outros e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos
para que a nossa fé não se converta em fanatismo e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. E, sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória de tua luz. Emmanuel. Preciso é que não esqueçamos, todos nós que nos dedicamos a divulgar a doutrina do Consolador Prometido, que vem a ser a consolidação da profecia formulada por Cristo, é uma atividade incessante e comparável à parábola do semeador. Extravasamos neste início o nosso desejo de que as sementes evangélicas lançadas possam encontrar solo fértil, que possam germinar estas sementes e produzirem seus frutos através da interiorização de tais ensinamentos daqueles que procuram a verdade e preocupam-se em saber, dentro de um respaldo até mesmo científico em muitos momentos, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. E é neste contexto que pode-se dizer que a doutrina do Consolador Prometido, na verdade, precisou aguardar a passagem do tempo. Digamos assim, precisou aguardar milhões de anos. Porque, se considerarmos a nossa existência eterna, em nossa trajetória evolutiva, começamos a existir como espíritos humanizados, e a partir deste momento, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, nos fez. Em nosso ser existe, na nossa origem, a inteligência pura. Esta inteligência pura, precisa e perdoem-me a necessidade das repetições, para conseguir contactar com o mundo material, de ter um envoltório que nós chamamos de corpo espiritual. Este corpo espiritual duplicado viabiliza concretamente a formação do corpo humano, que vem a ser o nosso santuário divino na matéria, por meio da qual existe a chance de exercitarmos as nossas faculdades, perdermos as nossas imperfeições e desenvolvermos os nossos bons atributos. Este é o desejo que todo ser humano espiritualizado e que acredita na inteligência suprema, que é o nosso Deus, acalenta em si. Este é o desejo que faz com que o homem sonhe sempre, sonhar até nem é o termo, vislumbre sempre um porvir de felicidade e de crescimento. Quando levamos em conta o conjunto de ensinamentos que fazem parte do acervo de reservas de conhecimentos das entidades espirituais, esse conjunto de conhecimentos permitiu ao homem, na época atual, a convencer-se de que o importante mesmo é a alma, que vem a ser a inteligência pura,
que quando a morte biológica do corpo acontece, leva consigo para o outro lado o corpo espiritual. E todas as experiências em termos de aprendizado e também todos os insucessos ficam registrados à semelhança de um computador. Então nós temos a certeza absoluta de que a morte não existe. Em outras oportunidades, nas gravações já apresentadas, fornecemos muitas vezes as demonstrações que comprovam a veracidade desta verdade. Mas é preciso que consideremos que levou muito tempo para que a humanidade atingisse o grau de desenvolvimento para conceber a existência do Deus único, da inteligência suprema que criou o universo, que apresentando proporções infinitas, é a casa do Pai, na qual existe a presença das moradas. Não é em cima deste tema que desenvolveremos as nossas análises hoje, mas vamos considerar que o ser humano no passado era politeísta, não acreditava nem tinha a concepção do Deus único, porque ele precisava vencer os estágios evolutivos mais primitivos. Mas se somos filhos da mente divina, é preciso que consideremos nós somos divinos. Nós somos inteligências puras filhas de Deus, filhos e filhas de Deus. E Deus não abandona seus filhos. Ele nos ama. A partir do momento em que nós começamos a existir, nós somos alvo dos seus cuidados. Cuidados que são dispensados através da nossa identificação das leis divinas e da nossa harmonização com estas leis nas nossas atitudes comportamentais. Então é necessário, melhor dizendo, que entendamos a divina providência que não abandona seus filhos, manda espíritos maiores em cada período de tempo para toda a humanidade, espíritos estes que vêm para trazer seus ensinamentos e fornecerem aos homens as diretrizes necessárias para que ele possa percorrer um trajeto evolutivo em direção a Deus. Em primeiro lugar, é preciso que digamos neste trajeto dentro da exiguidade do tempo que possuímos para esta gravação. Moisés foi um espírito evoluído, enviado à Terra para viabilizar não somente a libertação dos hebreus do jugo egípcio, mas também antes de Moisés, outros espíritos maiores que chamamos de profetas e são descritos no Velho Testamento. Também forneceram diretrizes que até mesmo estreitaram um pouco a concepção relacionada com Deus único e a sabedoria deste ente supremo que, através dos préstimos de Moisés, num fenômeno de manifestação física, viabilizou a materialização das tábuas da lei, na qual o decálogo se acha contido. Esse decálogo encerra profundos ensinamentos, e que se fosse ainda hoje tomado como referência, e é por muitas crenças religiosas, ele fornece todas as condições que nos permite a nossa evolução, o nosso trajeto evolutivo, o nosso aperfeiçoamento como entidades espirituais. Mas acontece que naquele tempo, devido ao primitivismo do povo hebreu, eles não tinham uma outra forma de conceber o Deus único
a não ser por meio das normas um tanto quanto rígidas, estabelecidas por Moisés, o qual fez a inserção nestas leis divinas que fazem parte do Decálogo. E assim, então, foi necessário que eles acreditassem num Deus rigoroso e até mesmo num Deus guerreiro. Mas este primitivismo foi sendo vencido ao longo dos milênios, até o tempo em que eles já estavam galgado degraus mais altos na sua escala evolutiva, e chegou então a época de cumprir-se a profecia bíblica que existia, que num dia iria vir o Filho de Deus. E eles então, os hebreus, aguardavam com ansiedade a vinda, porque eles estavam num período da humanidade em que eram prisioneiros e escravos do povo romano. Pagavam para poderem sobreviver altos impostos a esse império romano. E os hebreus, ou melhor, que agora chamavam-se judeus, eles precisaram, ou melhor, eles acreditavam tanto neste Cristo, nesse enviado, porque Moisés havia dito que num dia iria vir alguém muito mais forte do que ele e muito mais sábio do que ele, para salvar o povo hebreu. Então, os judeus, que são o povo hebreu na continuidade da história, eles aguardavam com ansiedade, e sabe-se, segundo informações espirituais, que até mesmo uma biga de guerra eles haviam feito e preparado para que pudesse esse Filho de Deus, este que seria o rei perante a opinião judaica, um guerreiro muito forte, muito valente. E qual não foi a sua surpresa quando não veio o Cristo nessas condições, mas sim escolheu a humildade, escolheu o amor, escolheu a paz, escolheu o perdão como referenciais na sua vida. E este Mestre Jesus, maior presente que a humanidade poderia receber, não foi aceito, especialmente pelo sinédrio judaico. O restante da história, sobre ela não falaremos, até porque não possuímos tantos conhecimentos para descrever detalhes relacionados com aquela época. Mas na culminância dos acontecimentos, numa imposição do sinédrio judaico, Cristo foi aprisionado, foi maltratado, foi torturado e foi crucificado. Mas antes de Cristo ter passado para o outro lado da vida, pela morte através de muitas torturas, nos detalhes das quais também não faremos comentários, é preciso que saibamos que Cristo prometeu para nós, humanidade, um outro Consolador. O Consolador prometido que o Pai iria enviar em seu nome. E que o mundo não estava ainda naquela época preparado para entender. E eis que em 1847 então veio o maior presente, depois do presente maior dos maiores, que foi a vinda de Cristo, espírito mais evoluído da Terra, que foi doado para nós como ponto referencial para que possamos entender. Então veio a promessa, a consolidação da profecia formulada por Cristo, que era a doutrina espírita, que vem a ser a concretização do Consolador prometido. A humanidade já estava neste tempo preparada para receber estes ensinamentos.
É preciso que entendamos, meus irmãos, que o amor, a religião, a religiosidade e a ciência devem, a partir de um certo ponto evolutivo do homem, marcharem juntas, unidas, para que uma possa viabilizar os meios para reforçar a outra. Se não fosse as ciências, nós não teríamos hoje o acervo bibliográfico, informativo, que nos demonstra os processos de materialização que aconteceram da parte de Cristo quando ainda nós não tínhamos a capacidade científica para entender. E, no entanto, este evento se verificou e era um ato de fé. Hoje em dia, nós não precisamos mais ter somente a fé. Precisamos ter, sim, a fé robustecida pelos conhecimentos e fortificada pelo nosso amor a Deus, aos nossos semelhantes e a nós mesmos, porque estas foram as diretrizes que Deus disse ser necessário para que o homem pudesse ter o seu progresso. Amar a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Percebam, pois, foi necessário que transcorresse muito tempo para que esta nova era se tornasse uma realidade, que foi a concretização da profecia formulada por Cristo, referindo-se à vinda do Consolador prometido, pois que esta era a rogativa feita por ele. E de fato vieram esses ensinamentos. Hoje nós estamos com posse da ciência, que na medida em que cresce, mais vai tornando evidente as verdades que foram formuladas por Cristo e outras verdades bíblicas também contidas no Velho Testamento, que demonstram: ninguém morre, nós sempre sobreviveremos, porque Deus nos ama, é nosso Pai. Inteligência pura que se desenvolve através da utilização do corpo espiritual como intermediário entre a inteligência pura, que é o nosso espírito, e o nosso corpo físico, por meio do qual exercitamos as nossas faculdades a nível de matéria. Percebam, pois, meus irmãos, como passo a passo vamos conseguindo entender fatos. Sabemos que estes conhecimentos, isoladamente encarados, não representam o todo da nossa doutrina, mas necessário é que entendamos. Hoje vivemos uma época a qual pode, segundo José Herculano Pires, nosso irmão maior que está no plano espiritual, entender que a doutrina espírita, na verdade, é uma ciência espírita. Por quê? Um conjunto sistematizado de assuntos, um conjunto sistematizado de estudos a respeito de um determinado assunto, eles constituem aquilo que nós poderemos chamar de ciências. E sabemos que existem muitas ciências a nível de terra, conhecidas pelos especialistas, que dedicam-se através da pesquisa ao aprendizado e conseguem ter hoje um imenso acervo cultural a respeito de cada assunto. É necessário entendermos que estes conhecimentos nada mais são do que a nossa capacidade evoluída, que chegou a um grau pelo qual conseguimos, através do estudo e das experimentações, das repetições e observações, empregando até mesmo os métodos científicos, nos apropriarmos das diferentes ciências, que nada mais vem a ser do que o conhecimento divino concretizado na Terra. Então percebam bem
aqui sem entrar em profundidade. Conhecemos a fisiologia dos vegetais, conhecemos a existência dos vírus, conhecemos a existência das moneras, conhecemos a existência dos protistas, conhecemos os metazoários, conhecemos o reino dos fungos ou fungi e conhecemos o reino da animalia ou reino dos animais e o reino das plantas, que apresentam uma dinâmica de manifestação maravilhosa e que mostram, na medida em que são identificados, que conhecimentos tão inteligentes que configuram a vida, concretizados no mundo material, não é obra do acaso. Se nós usássemos a matemática no campo da estatística, iríamos ver que levaria muito mais do que 13 bilhões de anos para uma célula ser constituída com a complexidade que possui. Estatisticamente, empregando-se a matemática, sabe-se, embora se conheça muito sobre a célula, embora existam as teorias positivistas a respeito da origem da vida, que não há efeito sem causa, e o efeito na presença de uma célula com toda a sua complexidade não poderia acontecer ao longo de 13 bilhões de anos. Na análise da variância em estatística, na matemática estatística, consegue-se a comprovação deste fato, se levarmos em conta tudo o que existe dentro de uma célula. Ela abrange o campo da bioquímica, ela abrange aspectos biofísicos, ela abrange o campo das programações genéticas contidas no núcleo, ela abrange a síntese das substâncias e a multiplicidade dos enzimas necessários para que estes eventos possam acontecer. E tudo isso faz parte de uma única célula, a qual é usada para constituir os órgãos, os aparelhos, os sistemas que perfazem o nosso organismo, o qual constitui o santuário divino, que serve como instrumento para a evolução da inteligência pura, que necessita de um corpo intermediário, que é o perispírito, e para se expressar e contactar com a matéria e adquirir assim os conhecimentos que somente no seu todo irão fazer parte dos espíritos puros, sábios e benfazejos. Vejam só então como nós evoluímos no campo dos conhecimentos e como estes conhecimentos e outros mais, no campo da matemática, no campo da astrofísica e assim sucessivamente, quanta conquista precisou acontecer em termos de acervo cultural da humanidade para que pudéssemos entender o Consolador prometido nos seus detalhes. Percebam, meus irmãos, pensamento é energia. Essa energia cria imagens. Estas imagens são fotografadas em alta frequência. A palavra produz energia. Essa energia expressa os pensamentos. Eles propagam-se e provocam vibrações. No espaço onde acontece a sua pronúncia a partir de uma alma que se expressa através da utilização do seu corpo. Percebam, pois, a humanidade precisava adquirir estes e muitos dos outros conhecimentos para que pudéssemos entender. No campo da astrofísica, foi necessário que adquiríssemos estes conhecimentos imensos no campo da tecnologia e da técnica, para que pudéssemos entender o universo, para que pudéssemos compreender as proporções infinitas do universo e, através das sondas espaciais, termos a certeza
que num ato de crença científica, acreditamos agora nas informações que o Divino Mestre Jesus nos deu, quando disse: não se turbem os vossos corações. Se credes em Deus, creiam também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. E se assim não o fosse, eu já vou-lo teria dito. Eis que me vou para vos preparar o caminho. E quando vos tenha preparado o caminho, eu voltarei, e arrebatá-los-ei para mim, para que, aonde eu esteja, ali também estejai vós. Que nada mais significa, meus irmãos, quando devidamente interpretados, que as almas, conforme suas conquistas evolutivas, vão se tornando aptos a habitarem outras moradas, que são os mundos ditosos e felizes, onde iremos conhecer e possivelmente entender mais a este ente supremo, a causa primária de todas as coisas, porque seremos então espíritos puros, sábios e benfazejos. E assim nós pensamos e deixamos esta gravação na palestra pública como uma mensagem pequena, mas o conjunto de mensagens, através do tempo, é que irão perfazer o conteúdo científico, religioso e filosófico. Religioso porque Cristo é nosso modelo e guia. Tomamos ele como modelo, e a religiosidade, então, junto com a ciência e as ilações filosóficas, nos permitem saber que nós somos adeptos com muita felicidade desta doutrina que nos proporciona muito consolo. Queridos amigos, após recebermos os bálsamos de conhecimento, esperança e fé, vamos passar às vibrações e fluidificação das águas. É hora de levar nosso olhar para dentro de nós. Deixemos a espiritualidade tratar as nossas feridas, apaziguar o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, e com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir os nossos corações em prol dos nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou de outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de auxílio, pelos nossos inimigos, pedindo que encontre a paz, pelo nosso país, por nosso planeta, em todos os recantos do universo, pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio, por todos os nomes que estão escritos em nossa irradiação fraterna, por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Carvine, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo e que possamos amanhã ser um pouco melhor que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais e irmãos que julgarem necessário. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto procedemos à prece final, fluidifiquem as nossas águas, colocando nela o medicamento que cada um necessita. Pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem nesta água os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais de que precisamos para curar as doenças, enfermidades e anomalias existentes em nossas almas e corpos físicos. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde, vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, transformando a alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Recebemos a vossa paz, bênçãos de amor e bondade, para o pronto restabelecimento e revitalização de nossa saúde, de nosso corpo físico, nosso espírito e alma. Que assim seja.
Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja.